Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de intemperismo e erosão que nós falamos no último vídeo. Basicamente, no último vídeo falamos sobre os tipos de intemperismo e as particularidades dos processos físicos, químicos e biológicos. E hoje nós vamos trabalhar com a erosão e como que ela depende diretamente do processo de intemperismo. Primeiramente, o que vem a ser nesse processo de erosão? Como a gente pode ver, a erosão é um conjunto de processos e não um processo específico, pelos quais os materiais da crosta são degradados, dissolvidos ou desgastados e transportados por meio de um agente erosivo. Vejam bem, quando a gente falou de intemperismo, vou abreviar aqui, intemperismo, nós estávamos falando apenas de fragmentação da rocha de origem. Agora nós estamos falando apenas de fragmentar a rocha, nós estamos falando de remover material e transportar por meio de um agente erosivo. Esse agente erosivo pode ser a água, por exemplo. Além disso, o processo erosivo ele é responsável por umas feições, algumas figuras características, como por exemplo estes sulcos, essas que alguns chamam de ravinas, que vocês podem ver aqui, esses buracos em um termo bem coloquial, isso resultado direto da erosão hídrica, ou, como vocês podem ver aqui, uma outra feição característica aqui pela ação do vento como agente erosivo, que a gente chama de erosão eólica. Então, em resumo, o que vem a ser a erosão? A erosão, no primeiro momento, ela precisa de um agente externo, pode ser, no caso, a água. Esse agente externo ele é responsável por destacar as partículas de uma rocha, no caso, pode ser rocha ou solo, que já foi fragmentado. Fragmentado por quem? Pela ação do intemperismo. Então, o agente externo, primeiro, ele remove essas partículas, destaca essas partículas. Esse agente externo, ele é responsável por transportar essas partículas. Então, a água arrancou a partícula e agora está transportando ela, pode ser por meio de enxurrada. E depois, esse mesmo agente vai ser responsável por depositar essa partícula em algum local. Então, vejam que o processo erosivo ele é composto por remoção, transporte e deposição de partículas de rocha ou de solo por meio de um agente específico. E esse agente ele pode ser a água, que a gente chama de erosão hídrica, pode ser o vento, que a gente chama de erosão eólica, e pode ser até mesmo o gelo, que nós chamamos de erosão glacial. No caso da erosão hídrica, há uma série de processos que nós podemos subdividir a erosão. Nós temos aqueles que acontecem na superfície, que nós chamamos de erosão superficial. Temos a erosão por impacto, pelo impacto das gotas de chuva, que é chamada na literatura internacional de efeito splash. A erosão laminar, também chamada de sheet erosion, sheet vem de lençol, de manta. E temos a erosão em sulcos, que é chamada de hill erosion, rio relacionado a sulcos. E também temos a erosão de forma subterrânea, sendo mais comum o fenômeno de erosão interna, chamado no termo inglês de piping, ou também o termo de vossoroca ou bossoroca, que vem do termo inglês também. Na verdade não vem do termo inglês, mas pode ser encontrado no termo inglês como gully ou gully erosion, enfim, pode ser qualquer um desses termos. Bom, e agora falando uma particularidade de alguns destes, o efeito splash é a erosão pelo impacto das gotas de chuva. Então vejam, o que nós temos aqui é um desenho mostrando as gotas de chuva. Elas, ao entrarem em contato com o solo, elas impactam e fazem o que? Removem o material. Esse material removido agora está solto e depois ele pode ser transportado, transportado pela ação do escoamento que vai vir depois. Neste caso aqui, vejam o que acontece numa escala, diria até de
câmera lenta, né, a gente está mostrando uma gota de chuva numa dimensão muito maior do que pequenas partículas de solo, no caso, e o impacto das gotas de chuva ele é responsável, como vocês podem ver aqui, ó, por remover essas partículas. Como resultado, a gente pode observar no campo situações como essa. Vejam aqui que nós temos duas situações, né, um experimento antes da chuva e depois da chuva. Vejam que o material foi o que? Arrancado e ele foi esparramado, né, ele espirrou em direção a várias direções. Essa outra fotografia nós mostramos na aula passada, indica também uma erosão por salpicamento, né, por efeito splash. O material que estava aqui antes, ó, ele foi removido pela ação das gotas de chuva que incidiram aqui. E quem que resistiu a essa ação? Foram alguns cristais de quartzo que estão aqui na superfície. Então vejam que eles preservam a superfície natural do terreno. Então, a erosão via efeito splash é responsável pelo destacamento de partículas e por dar início ao processo erosivo. Temos também a erosão laminar. Nesse tipo de erosão, vamos fazer um desenho esquemático aqui. Imagine que aqui eu esteja vendo uma seção de um talude, por exemplo, ou de um perfil em rampa, né? Vocês estão vendo aqui. Nesse caso, a erosão ela vai se processar, tá? Eu vou mudar a cor do pincel aqui, com uma fina camada de água que vai lavando aqui a camada de solo, né? Essa linha azul é a água. Se a gente olhar em um outro tipo de vista, né? Se a gente olhasse o terreno de cima, assim, nós iríamos ver uma pequena camada de água removendo de forma uniforme o solo que está aqui nessa rampa que a gente está analisando. Então, o termo em inglês sheet é como se fosse uma manta, uma camada de água que vem revolvendo este solo de forma homogênea. Então, por meio da fotografia aqui, vai ficar mais fácil de nós visualizarmos. Vejam só. Na fotografia da direita, primeiro, vejam que é como se essa camada de solo fosse removida por uma lâmina contínua de água. Não há formação de um sulco em específico. É uma camada de solo que foi removida de uma vez única. Um aspecto característico de erosão laminar é o que a gente pode ver na fotografia da esquerda. Vejam que a remoção dessa camada, dessa lâmina de solo, acabou fazendo o quê? Expondo as raízes das árvores. Isso é um indicativo de que está ocorrendo erosão laminar. Se vocês se depararem com situações como essa, pode suspeitar que esteja ocorrendo uma erosão laminar neste solo. Quando essa erosão laminar ela passa a se concentrar em pontos específicos, e aqui nessa figura a gente já consegue ver aqui nessa região, nós teremos o que nós chamamos de erosão em sulcos. Vejam que aqui uma erosão em sulcos já de grandes dimensões. Temos aqui o canal, vejam a quantidade de material que está lá no fundo desse canal, indicando que esse sulco ele tem a formação de um curso d'água no período chuvoso. Isso pode acontecer também em pequenas dimensões. Vejam isso aqui numa área de plantio. Nós temos sulcos aqui sendo formados, indicando o escoamento de água aqui. Ou seja, perda de solo, que para quem é da área da agronomia é muito importante, né? A conservação deste solo na região. Além disso, né, nós falamos aqui dos principais fenômenos de erosão em sulcos. Temos também o que nós chamamos de uma erosão interna. Agora nós vamos falar de erosão subterrânea. Deixa eu até escrever aqui, a erosão subterrânea. Nesse caso, para a gente entender como que acontece uma erosão subterrânea, nós temos primeiro que fazer essa explanação aqui do solo. O solo, né, e aí nós vamos falar de erosão subterrânea em solo, tá, pessoal? Ele é um sistema que nós chamamos de trifásico.
O sólido, como ele é um material inconsolidado, ele é composto por sólidos, que aqui no caso seriam as partículas de sólido, água, que está aqui dissolvida no meio, e ar. Então, o solo é composto por essas três fases. O que acontece numa erosão subterrânea? Imagine que aqui esteja ocorrendo, e vou desenhar de outra cor, a infiltração de água e que ela está percolando no solo aqui, ó, neste sentido aqui, por exemplo. Estou desenhando aqui aleatoriamente. Vamos fazer de outra cor só para ficar mais fácil de visualizar. Então vamos supor que aqui esteja ocorrendo a percolação de água aqui. Então ele está percolando nesse sentido. Bom, gente, aqui eu desenhei, né, por cima do solo, mas a água vai percolar aonde? Ela vai percolar aqui, ó, no contato entre as partículas, tá? Então ela vai percolar no contato. Quando a água percola, aqui é gerada o que a gente chama de força, né? Ou força de percolação. Se essa força de percolação for muito alta, ela vai fazer o quê? Ela faz com que, vamos supor que aqui nesse ponto onde está tendo a percolação, ó, neste ponto aqui, a força de percolação é tão alta que ela separa, né? Ela tira esse contato de 1 grão de solo, deixa eu voltar aqui, ela separa o contato entre 1 grão de solo e outro, né? E isso vai fazer com que essas partículas comecem a ser carreadas. Basicamente o que acontece é isso, ó. O fluxo, né, ele acontece aqui de montante, né? Ele está ocorrendo a infiltração. Na hora que ele chega aqui, ó, essa força de percolação é tão forte que ele começa a separar esses grãos de material. E na hora que ele encontra a superfície, né, não tem nada que segura o material do lado de cá, esse material começa a sair. E aí vocês vão ter o aparecimento de um processo que é o piping, que é a erosão interna. Basicamente é isso que vocês estão observando na fotografia da esquerda. Um início de piping aqui, ó, em taludes, por esse processo de percolação. E na figura da direita, um piping em uma barragem de terra. Vejam, a água percolou, foi suficiente para tirar o encosto, né, a resistência entre uma partícula e outra, essa interação, a força de percolação foi maior que isso, e na hora que chegou na superfície, esse material começou a ser erodido, e aqui, né, temos um fluxo de água já instalado. Isso é muito perigoso no caso de barragens de terra, e nós temos casos clássicos, né, por exemplo aqui, temos a barragem de Teton, nos Estados Unidos. Isso aconteceu em 1976 e esse processo, pessoal, em barragens de terra, ele é muito rápido, ele é da ordem de minutos. Vejam que aqui, ó, nessa primeira fotografia, a gente tem o surgimento do piping aqui, ó, a água começou a minar, a aflorar aqui, e a gente já viu o sentido do escoamento. Pouco tempo depois, vejam que a feição já aumentou, né, e levou à ruptura da barragem poucos minutos depois. Então, praticamente, né, quem tirou essa fotografia filmou a ruptura da barragem. Veja o seguinte, eu gostaria de fazer uma ressalva nessa figura, principalmente nesta última, que várias vezes as pessoas associam rupturas de barragem em escala contemporânea, né, e colocam essa figura. Tá? Então, essa figura ela é colocada lá. A pessoa fala, rompeu uma barragem no Goiás e coloca esta figura aqui. Tá? Essa figura, quando vocês se depararem com isso, é da barragem de Teton nos Estados Unidos. De Teton nos Estados Unidos. Isso mesmo. Bom, uma outra feição agressiva já, a gente pode dizer muito agressiva e que assola diversas áreas urbanas, é o que a gente chama de vossoroca, né? Que vem de um termo indígena, ou também chamada de gully erosion, né? Ou simplesmente de gully. É um processo erosivo que é caracterizado por uma junção tanto de processos ditos superficiais,
quanto subterrâneos. Basicamente, para falar que há uma vossoroca, a gente tem que ter um processo de erosão superficial acontecendo e um processo de erosão subterrânea. Tem que ter afloramento do lençol. Então tem que ter um pequeno piping aqui e afloramento do lençol freático para que tenha o processo de vossorocamento instalado. Acontece que eu coloquei essa figura aqui de propósito. Vejam que não tem aqui informação suficiente para a gente falar se está tendo ou não um processo de vossorocamento. A gente consegue ver que tem uma erosão em sulco, que está tendo até rupturas aqui na margem do talude, mas faço até uma interrogação aqui, onde está o lençol? Será que tem erosão subterrânea? Não sei. Por que eu falo isso, gente? Porque muita gente coloca essa figura aqui, né, de um processo de um solo extremamente degradado com esse tipo de feição e fala que é vossoroca. A gente só pode falar se é vossoroca se tiver ação de água subterrânea. Tá bom? Então, nesse caso, né, eu vou mostrar mais para frente um processo de vossorocamento para que fique bem claro para vocês. Uma outra questão interessante de erosão, e acontece muito em ambiente urbano, é a erosão via ação de rios, né? Isso acontece principalmente nos rios que nós chamamos de meandrantes, né? Que são esses rios extremamente sinuosos. E eu gostaria que vocês se atentassem a esse retângulo aqui de cima. Vejam o que acontece quando a gente tem um rio com esse tipo de formato. E nós temos água vindo nessa direção, né? Eu vou desenhar aqui em cima e aqui também. Vejam que na hora que ele vem com a velocidade alta, na hora que ele encontra essa margem, não tem nada que diminua a velocidade da água. Então ele vai simplesmente bater aqui, ó, e essa margem será erodida. A margem de cá, vejam que a velocidade é menor. Então nessa margem vai ocorrer deposição. E é isso que acontece, ó. A velocidade aumenta, ó, ele vai bater na margem de lá. Então aqui a gente tem erosão. Como a velocidade é menor aqui, deposição. E isso ao longo do tempo é responsável por remodelar o formato desse rio, né? Inclusive levando ao abandono de alguns trechos desse rio, que nós chamamos de meandros, né? Quando a gente vê isso aqui, a gente chama de meandro. Neste caso, é um meandro que não está mais conectado ao rio, a gente chama de meandro abandonado. Isso também acontece em ambientes urbanos, né, levando aí à ruptura das margens dos rios em ambientes urbanos. Aqui no caso já levou, né, uma parcela, né, de um pavimento que estava aqui, inclusive de uma calçada. Mas se tiver uma residência aqui em cima, ela também vai ser mobilizada por essa ação. Também é um processo erosivo. A água aqui está atuando como agente para a remoção de partículas. Ela está removendo, transportando e depositando isso em algum lugar. Bom, então nós concluímos aqui a erosão hídrica. Vamos passar rapidamente aqui pelos processos de erosão eólica e glacial. No caso de erosão eólica, o principal agente agora vai ser quem? O vento, né? O vento que vai ser responsável por transportar, né, por remover, transportar e depositar. E ele vai fazer isso por meio de dois processos. O primeiro é a abrasão, que vai ser o impacto dos grãos de areia sobre um objeto. Basicamente, como que é o transporte via erosão eólica? Os grãos de areia são transportados via salto, né? Eles vão saltitando aqui, né? O vento carrega esses cristais, esses grãos de areia, e eles vão, como a figura diz aqui, ó, saltitando e sendo transportados. Como eles vão saltitando, eles não, se o grão de areia for muito grande, ele não vai conseguir ser suspenso a grandes alturas. Então, os processos de erosão por abrasão geralmente se concentram na base, formando essas feições curiosas, né? Os grãos de areia, nesse caso, eles transportados via saltação, eles se chocam com essas rochas e acabam erodindo pequenos
grãos, né, de areia que depois serão carregados pelo vento novamente. Então esse é o fenômeno da abrasão que envolve a erosão eólica. Uma outra forma, pessoal, de isso acontecer é a deflação, em que é um processo de remoção de partículas soltas na superfície pela ação dos ventos. Na abrasão, o que eu estou fazendo? Eu estou utilizando uma partícula para arrancar uma outra partícula que está aqui. Então, nesse caso, a partícula de areia, nesse caso eu até coloco como um jato de areia, ele é utilizado para remover as partículas que estão aqui. Então, aqui é uma partícula de areia que vai sofrer um processo de abrasão por causa do processo de saltação. Quando a gente fala de deflação, essa partícula ela já está solta e ela vai ser carregada pelo vento. Isso é muito comum nas dunas, pessoal. Então, diferente da abrasão, a abrasão eu estou removendo partículas por choque. Na deflação eu estou simplesmente transportando. Então o vento ele remove a fina camada de areia que está aqui por cima e vai fazendo o que, pessoal? Ele remove e deposita. Remove aqui e deposita. Isso é responsável pelo processo de migração das dunas, como vocês estão vendo aqui. Como o vento ele vai sempre removendo a camada superior aqui, ó, e depositando na forma adjacente, o que vai acontecendo é um processo constante de remoção e deposição, que é responsável pela migração das dunas. No caso do Brasil, né, a gente sabe que o processo de erosão hídrica, né, ele é mais importante, mas temos regiões no Brasil que têm sim processos de migração de dunas e processos de erosão eólica muito bem instalados. Um outro processo que é menos comum, mas que é interessante, é a erosão glacial. Nesse caso, os blocos de gelo, as extensas camadas de gelo, quando se movimentam, elas vão erodir, transportar, faltou uma vírgula aqui, elas vão erodir, transportar e depositar grandes quantidades de material. E basicamente essas geleiras, né, essas camadas de gelo, elas têm dois movimentos básicos de movimentação. O primeiro deles é, se essa geleira ela está inteiramente sólida, a gente chama de fluxo plástico. Né? Se ela está sólida, se ela não está com a base dela derretida, ela está inteiramente sólida. Mas mesmo assim, o gelo se comporta como fluido, então ele vai movimentar na superfície. Ele se movimentando, né, vejam que a movimentação se dará maior no sentido, né, na superfície da geleira, porque lá no fundo ele está congelado ao solo de fundação. Então vejam que a velocidade de movimentação ela é maior na superfície. O que acontece de diferente quando a gente tem uma água líquida, ou seja, a base da geleira não está congelada? Basicamente esse bloco ele vai deslizar de forma homogênea em relação ao solo que aqui está. Então veja que nós temos processos diferentes, mas os dois são responsáveis por erodir e transportar grandes quantidades de material. E o curioso é que esse deslizamento da superfície do gelo ele produz, né, essas superfícies polidas que têm, né, essas ranhuras que nós chamamos de estrias glaciais. É justamente o atrito da geleira durante o seu processo de movimento que acaba polindo e removendo o material. Essas geleiras são responsáveis por remover grande quantidade de material. Vejam aqui os depósitos que recebem o nome, como vocês podem ver aqui, de drift. Então esses depósitos de sedimentos ocasionados por geleiras recebem o nome de drift. É diferente do depósito de talos que nós falamos lá no intemperismo. O depósito de talos ele é no sopé, né, na verdade na base das montanhas, devido ao processo de ruptura de blocos. Aqui é a geleira que se movimenta e carrega, né, esses sedimentos. Esses sedimentos, como vocês podem ver, eles não são pequenos. Existem sedimentos, como vocês podem ver na fotografia, de grandes dimensões, e relatos de drifts que têm até blocos do tamanho de casas. E também temos, né, depósitos, como vocês podem ver, de pequenas
de materiais de menores dimensões, tá? Como vocês podem ver aqui. Bom, então nós vimos os três principais tipos de erosão: erosão hídrica, erosão eólica e erosão glacial. São processos naturais, tá? São processos que estão acontecendo desde a origem da formação do planeta, desde a formação da crosta, isso tem acontecido. Porém, a atividade humana, ela vem interferindo nesse processo. Essa figura eu já mostrei para vocês, né? Como que a atividade humana interferiu, por exemplo, nessa feição. Ocupação desordenada do solo, desmatamento, né? Temos carregamento de sedimentos aqui, ó. Vejam que não há pavimentação, né? Temos uma outra via que pode gerar perturbação, e isso aqui tudo pode vir a romper. Uma outra forma aqui, ó, vejam uma ferrovia com um talude parcialmente já rompido com o processo de erosão instalado. Provavelmente isso aqui, esse talude, ele foi feito durante a obra de ferrovia, ou seja, o homem fez a modificação do terreno e expôs esse material que acabou sendo erodido. Temos aqui, ó, figura da esquerda inferior, um processo de drenagem de rodovia mal feito, né? Então a erosão começa a erodir aqui, ó, carregar material na base do talude, o que é um problema, porque pode desestabilizar esse material, como até mesmo interromper o tráfego pela ferrovia por estar deteriorando esse material de pavimento. Temos os problemas relacionados à perda de fertilidade de solo, né, na agricultura, e também perda de solo, né, de conservação, e os problemas urbanos relacionados aqui à erosão em canais, né, em ambiente urbano. Isso, né, vejam que tudo isso vai gerar sedimentos. Esses sedimentos eles vão para algum lugar. Então vejam essa imagem de um curso d'água completamente assoreado. Cursos d'água assoreados vão impedir, vão dificultar a navegação, vão dificultar o abastecimento de água e vão piorar a qualidade de vida dessa população que está aqui. Então vejam como que a atividade humana ela acelera um processo natural, que é o processo erosivo.